Olá, corredores. Bem-vindos a mais um vídeo da Academia da Corrida. Hoje vamos falar sobre um problema que grande parte dos corredores têm e que não é um problema assim tão simples. Pronto. Imaginem o que é nós estarmos a preparar as férias com a família, vermos toda a gente a fazer as malas, a juntar a roupa, tudo, e nós a pensarmos, espera lá, e agora? Como é que eu vou arranjar forma de treinar durante as férias? Vai ser difícil, vai. Não sei se vou conseguir. Bem, mas com as dicas que vos vamos dar, vão conseguir. Mas antes disso, gostávamos de vos pedir para nos ajudarem a divulgar o nosso canal, subscrevendo-o e ativando as notificações para serem alertados sempre que surgirem novos vídeos. Portanto, nós estamos a ajudar-vos com as nossas dicas e nós também necessitamos da vossa ajuda para nos ajudar a divulgá-las. Bem, o primeiro ponto é tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio e o corredor, eu sei que o corredor gosta muito de correr. Eu também sou corredor, portanto também gosto de correr. Mesmo em férias estou sempre ansioso para conseguir ir correr. No entanto, tem que haver este equilíbrio, porque muitas vezes a família está meses e meses e meses a trabalhar, sempre à espera daqueles momentos de férias, e de repente temos um corredor que só quer ir treinar e, entretanto, vai fazer exatamente aquilo que fazia quando estava em casa, ir treinar, ir correr. E acaba por não se conseguir aproveitar as férias, anda toda a gente chateada, e, portanto, é preciso equilíbrio, é preciso um bocadinho de bom senso do corredor, também da família, né, para ajudar o corredor, mas principalmente do corredor. O corredor tem que perceber que há um momento para treinar e há um momento para férias. No entanto, há um conjunto de dicas que podem ser tomadas e podem ser seguidas que podem ajudar o corredor a conciliar as duas coisas. Vamos a elas. A primeira dica é a comunicação. Sem comunicação, nada feito. Se o corredor chega ao pé da família e diz assim, eu hoje vou treinar, tenho que treinar às 5 da tarde, eu tenho que fazer um treino e, portanto, tenho que ir àquele parque para ir treinar, correr, eu não quero saber de nada. Isso não vai funcionar. Nós temos que explicar à família qual é que é a importância do treino. Nós estamos, por acaso, podemos estar a treinar para uma prova, e, portanto, aquela prova estar muito próxima e, portanto, nós não podermos prever alguns treinos, por serem alguns treinos importantes, explicar que nós nos sentimos bem psicologicamente, que temos alguma dificuldade em não correr, em não treinar, portanto, a comunicar, tentar explicar, tentar levar o outro a perceber o nosso lado. Esse é o principal ponto. Uma estratégia quase infalível de resolver este problema é o corredor acordar mais cedo e ir treinar. Ponto. É simples. Está todo mundo dormindo e ele acorda mais cedo, vai treinar, faz o seu treino, um treino mais leve, mais longo, seja o que for. Pronto, acorda com as horas de antecedência para conseguir fazer o treino antes do resto da família acordar. E assim o problema fica resolvido. É um problema, assim fica fácil de resolver, só tem um problema, é dormir-se muito menos. Mas corredor que é corredor tem que se sacrificar. Portanto, esta é uma das formas, e assim chegam do treino, acordam a família, vão tomar o pequeno almoço ou o café da manhã no hotel e seguem o dia conforme estava previsto e vão ver os museus todos. Claro que a meio da tarde o corredor começa a ficar com um pouco de sono, mas são os riscos, são os problemas de ser corredor. Outra estratégia que também consegue minimizar este problema é escolher um hotel que tenha ginásio. Eu próprio costumo fazer isso. Tento que os hotéis por onde vou tenham um ginásio de forma a que eu consiga ir treinar, seja, como te disse na dica anterior, correndo antes de todo mundo acordar, ou correr a meio da tarde, quando muitas vezes as famílias vão descansar um pouco ao hotel. Portanto,
enquanto uns a descansar, está o corredor a treinar no ginásio. Porque assim fica mais simples, porque existem cidades que têm muito trânsito, que é difícil correr, e portanto tem ali ao pé de muito próximo um ginásio, e aí fazem o treino e está o problema resolvido. Uma forma ainda mais perfeita de resolver o problema é escolher um hotel com ginásio e também com piscina. Assim fica toda a gente feliz. Portanto, quem gosta de piscina vai para a piscina, quem gosta de ginásio vai para o ginásio. Se a piscina for ao ar livre ou for com água aquecida, ainda melhor. Aí é que todo mundo quer ir para a piscina, inclusive o corredor também gostava de ir dar um mergulho, mas não pode, tem que treinar. O corredor também pode optar por outra estratégia, que é fazer treinos um bocadinho mais curtos e mais intensos. E assim resolve o problema muito mais rapidamente. Agora, fazer um longo em férias é mais complicado. Agora, fazer um treino ritmado ou um treino de tiros, aí em meia hora está o problema resolvido e não tem que se preocupar mais. Agora, treino longo não. Se pretendem uma estratégia que consegue fazer a harmonia entre a corrida e a família, a melhor é mesmo levar a família para a corrida. É, por exemplo, irem para um parque ou para um jardim e colocar a família a fazer uma caminhada, a ver a natureza, a ver a paisagem, a ver as plantas, seja o que for, não é? Quer dizer, enquanto uns estão a caminhar, outros estão a correr e, portanto, todo o mundo está em harmonia, não é? Tal como com a natureza. Outra estratégia que pode ser seguida é, por exemplo, o corredor agendar as férias para uma altura em que não necessite treinar tanto. Se é uma altura em que não tem tantas provas, ou que é, por exemplo, imaginemos que temos aqueles 3, 4 semanas mais intensas e depois temos sempre uma semana mais leve para descansar o corpo. Então tentar agendar as férias para aquelas semanas em que não se treina tanto ou que não é necessário treinar tanto. E assim consegue-se não ter menos problemas, porque mesmo que não se treine não há assim grandes problemas. Por mais estratégias que se possam seguir, eu podia dar mais 20 neste vídeo, mas não vale a pena, vão sempre surgir imprevistos. E, portanto, é necessário ser flexível. Porquê? Nós estamos numa cidade, muitas vezes, que nós não conhecemos, andamos à procura de um restaurante e demora mais tempo a encontrar um restaurante. Depois, quando chegamos ao restaurante, eles demoram tempo a servir a comida. E, portanto, aquele treino que nós tínhamos previsto fazer no ginásio, já não vamos conseguir fazer. Temos que aceitar isso. As férias são férias. O treino é um acessório que nós conseguiremos eventualmente conciliar durante as férias. Temos que ser flexíveis. É assim, todos os corredores pensam que vão perder toda a condição física por não treinarem um dia. Isso não é verdade. Vocês sabem que isso não é verdade. E, portanto, temos que nos aguentar muitas vezes e aproveitar o momento com a família, que no fundo, é o mais importante. E assim terminamos o vídeo de hoje. Gostava que vocês colocassem nos comentários as estratégias que costumam usar para resolver este problema, que não é problema nenhum. Na prática não é nenhum problema, porque a maior parte de nós não somos corredores profissionais, portanto podemos não treinar, até podemos treinar, não há problema nenhum. Ninguém perde a condição física, portanto temos é que aproveitar o tempo com a nossa família. Isso é essencial, porque quando a família depois falha, depois a corrida também não nos chega, né? E portanto isso é que é essencial nós termos em consideração. Portanto, ponham nos comentários quais é que são as estratégias que usam, e subscrevam o canal e ajudem-nos a divulgar as nossas dicas. Até à próxima e boas férias.